Hoje nós vamos ver aqui algoritmos numéricos, que são algoritmos como todos os outros, mas tem algumas características especiais que eu vou salientando para vocês à medida que eu vou mostrando os exemplos aqui. Bom, o primeiro que nós vamos ver aqui é um método chamado de integração por trapézios. Tá bom? A ideia é a seguinte: a gente quer saber a área debaixo de uma curva definida por uma função. Por exemplo, quero saber a área debaixo da curva f de x igual a e elevado a menos x2 entre 1 e 2. Ou então a área debaixo da curva f de x igual a seno de x entre 0 e π sobre 2. Para vocês que já sabem cálculo, tá bom? O que a gente quer é calcular a integral de a até b de uma função. Bom, calcular o que é fácil quando a gente sabe a integral definida. Tá? Nos nossos dois exemplos aqui, tá bom? Esse daqui é fácil, a integral de seno é menos cosseno. E menos x2, ninguém sabe, não existe a integral dela em forma fechada. Ou então, simplesmente complicado, se você está com preguiça de olhar, eu só preciso da área debaixo disso daqui, tá, e eu estou com preguiça de achar a integral definida. Então a gente faz uma integração numérica, tá bom? Nesses casos. Tá bom? E esse aqui é o exemplo clássico, tá? Tem muitos, né? A maior parte das funções não são integráveis, né? Mas esse aqui é um que ocorre com frequência. Tá bom? Quando a gente quer fazer uma integração numérica, vocês usem a função indig do Scilab, que ela é muito melhor que qualquer coisa que a gente vai desenvolver aqui. Mas vamos, como sempre, desenvolver os nossos próprios algoritmos aqui. Bom, aqui, nos nossos exemplos, nós vamos pegar exatamente um exemplo que a gente não precisaria. Mas isso para a gente saber se a gente está calculando bem ou mal o valor da função. Então, a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x é menos cosseno de x de 0 até π sobre 2, que dá menos... Não. Tá bom? Fazendo as contas aqui. Então, ou seja, essa integral aqui eu sei o valor dela, tá? E eu vou procurar ver por métodos numéricos como que eu me aproximo desse valor. Então, essa aproximação, a primeira coisa é dividir o intervalo de A até B, né, que a gente quer calcular a área, certo? Em n subintervalos iguais. Se são n subintervalos, são n mais 1 pontos. Bom, todos eles igualmente espaçados, a gente chama de ΔX, esse espaçamento. Após a divisão em subintervalos, o que a gente faz? Tem uma curva lá esquisita. Qual que é a área dela? Não sei calcular essa área. Bom, mas, se for um retângulo, eu sei calcular a área. É base vezes a altura. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um tanto de retângulos assim, procurando me aproximar do valor da função. Bom, a gente tem uma série de opções de onde colocar, como definir esses retângulos. Duas opções das mais conhecidas são essas, propostas pelo Riemann, que são a soma de Riemann pela esquerda e a soma de Riemann pela direita. Nós vamos ver agora aqui. A soma pela esquerda é ilustrada por essa figura que está aqui. Você tem aqui está a curva, aqui estão os retângulos. Considerando que aqui é o x índice i e aqui é o x índice i mais 1, o que caracteriza a soma de Riemann ser pela esquerda é que a altura de cada retângulo, a altura desse retângulo aqui, é o valor da função no limite esquerdo do intervalo. Bom, ou seja, desse retângulo aqui, definido pelos pontos xi e xi mais 1, a altura do retângulo é f de xi. Bom, se a largura sempre é ΔX, a área de cada retângulo é ΔX vezes f de xi. Bom, e eu vou aproximar a área inteira debaixo da integral pela soma das áreas desses retângulos. Pela direita, também ilustrado aqui. Tá bom? Qual que é a ideia aqui? Ó, quando você pega esse intervalo xi, x índice i mais 1, a altura do retângulo, bom, é o lado de cá, o lado direito. Bom, ou seja, a área aqui vai ser ΔX vezes f do lado direito, que é x índice i mais 1. Tá bom? Essa aqui que é a área de cada retângulo, de um retângulo do tipo. Aqui só para ilustrar, que vocês podem ter impressão por esses desenhos aqui, que
pela direita é sempre abaixo e pela esquerda sempre acima, mas não tem nada a ver, não. Bom, gente, olha aqui, vocês veem que abaixo de zero, você sabe a área negativa, tá? E aqui a gente vê que esse retângulo aqui está abaixo da área da curva, esse outro retângulo aqui está acima, que é a mesma coisa. Então, esse retângulo está acima, esse outro aqui está abaixo. Tá? Depende da concavidade da curva. A fórmula para a soma de Riemann pela esquerda é essa daqui. Isso aqui é a área do primeiro retângulo. Esse é do segundo, esse é do último retângulo. E começa que o lado, a altura do primeiro retângulo é o valor da função no primeiro ponto. Tá? Do segundo retângulo é no segundo ponto. Tá? E do último retângulo aqui é do penúltimo ponto. A altura da função no penúltimo ponto. Tá bom? Lembre-se que tem n mais 1 pontos. Tá? Ou seja, esse aqui é ΔX, se põe em evidência, vezes a somatória dos valores da função nos pontos do primeiro ao penúltimo. Tá bom? Do ponto 1 ao ponto n. Pela direita, bom, o primeiro retângulo, tá? A gente está pegando o lado de a altura tomando a função no lado direito, o primeiro retângulo é f de x2 vezes ΔX. Bom, e vai até o último retângulo, que é realmente o f no último ponto, é f de xn mais 1 vezes ΔX. Bom, então as fórmulas são muito parecidas, mas tem essas diferenças. Essa daqui vai de 1 até n, e essa aqui de 2 até n menos 1. Tá bom? Do primeiro ao penúltimo e do segundo ao último ponto. Bom, como é que eu faço esse cálculo? É bem simples. Tá? Eu pus aqui na forma de uma função, tá bom? Soma de Riemann pela esquerda, que recebe como parâmetro uma função. Lembra que uma função pode receber como parâmetro outra função. Tá bom? Então, essa aqui é a função que a gente quer calcular a área debaixo dela, nesse intervalo aqui, tá bom? Entre A e B. E com n pontos de precisão. Aqui eu crio um vetor x, espalhando ele em intervalos iguais entre A e B com n mais 1 pontos. Bom, faço y igual a f de x, por isso que essa função deve ser vetorial, porque x é um vetor. Bom, e eu quero que f de x seja também um vetor com os valores calculados para cada elemento do vetor de entrada. O ΔX é b menos a sobre n, então o resultado, né? Last Riemann Sum aqui, LRS, tá bom? É o ΔX, tá bom? Vezes a somatória da função do ponto 1 até o ponto n. Bom, essa fórmula que está aqui, ó, essa daqui, o ΔX, que multiplica a somatória dos valores da função tomados nos pontos do primeiro até o penúltimo, o enésimo, do I igual a 1 até n. E aqui a soma de Riemann pela direita, que é igualzinho, quase igual. Tá? Eu crio x do mesmo modo, o y é o f de x, né? ΔX é a mesma coisa, só que o resultado aqui, que é o ΔX multiplicado pelo somatório do valor da função do ponto 2 até o ponto n mais 1. Bom, exatamente isso aqui, do ponto 2 até o ponto n mais 1. Aquela função de sum é a função de sum do Scilab, que vocês conhecem. Bom, aqui está a função de soma de Riemann pela esquerda. Então, eu vou fazer soma pera lá, primeiro deixa eu comentar aqui a função. Bom, então a função que vocês vão encontrar no site, gente, as 4 primeiras linhas aqui são o que precisa ser mesmo. Bom, as outras todas fazem uns desenhos gráficos aqui que ilustram bem o comportamento do processo de integração.
que é, depois quem estiver interessado, dá uma olhada aqui, que são uns truquezinhos que são bons de saber. Então, vamos rodar essa função, então, com a função eu vou pegar seno, tá bom? Ponto A eu vou pegar 0, ponto B eu vou pegar π sobre 2, com 4 pontos. Tá? 4 intervalos, quer dizer. Tá? 5 pontos. Bom, aqui, vocês veem aqui, tá bom? Eu tenho 4 retângulos, né? Um retângulo de tamanho 0 aqui, tá? E mais esses 3 outros aqui. O resultado da função deu 0,79. Assim, a gente sabe que o valor exato é 1. É claro, tem uma boa diferença aqui, que são todos esses pedaços aqui, tá? Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Somando isso, dá essa diferença entre isso daqui e 1. Tá? Que é bem significativo, é mais de 20% de erro. Mas, aumentando o número de subintervalos, visualmente a gente já percebe que melhorou um pouco, bom? E o valor aqui, já está, o erro já está na ordem de 10%. Aumentando mais. Bom, a gente já tem aqui pelo jeitão a gente já percebe que está bem próximo, bom? E o erro está menorzinho aqui. Então aqui agora, já que é um pouco com 512 pontos, visualmente não fica tão legal porque os retângulos estão encavalados uns nos outros aqui, tá bom? Mas o valor calculado já está bem próximo de 1. Tá bom? E não precisa ser 512, pode ser 5.000 pontos, você pode fazer como quiser. Vamos fazer com 5.000 pontos, só para ver? Deixa eu pôr um 0 aqui na frente, 5.120 pontos. Tá bom? O desenho não fez diferença, mas o valor que a gente foi se aproximando dele. Vou apagar aqui. Vamos ver agora a soma fim. Com 4 pontos. Bom, soma de Riemann pela direita. No caso aqui, os retângulos foram sempre acima da curva. E o valor calculado também deu um erro da ordem de 20% superior ao valor correto. Aumentando aqui para 8, a gente melhora. E aumentando logo para 512, a gente tem, o desenho já não ilustra muita coisa, tá bom? Mas a gente já tem um número aqui bem próximo de 1. Esses exemplos aqui já ilustram uma característica dos valores numéricos, que é dos algoritmos numéricos, que é de aproximações sucessivas. O cálculo numérico, em geral, ele tenta obter uma representação para um número real. E o número real, quase sempre ele é irracional. Quase sempre ele só é representado como π, certo? Com uma sequência infinita de algarismos. Bom, então você nunca vai chegar ao valor final. Você sempre chega a uma aproximação daquilo que você quer. E a gente tem então que saber a que ponto que a gente vai se contentar com aquela aproximação. E sabendo também que não existe o número exato. Certo? O número exato ele não é representável. A gente pode ir aumentando. Conforme o problema, você precisa de uma certa precisão. Tá bom? Você está calculando distâncias intraatômicas, distâncias para uma viga ou distâncias entre galáxias, tá bom? As unidades são outras. Certo? Mas para cada um desses contextos, você tem
um tipo de precisão que é aquela que te é necessária, que te é útil. Bom, então é diferente de um algoritmo para ordenar um vetor. A gente que tem uma resposta só, é aquela, não tem dúvida. Bom, agora aqui a gente está procurando uma aproximação para um número real que quase nunca tem uma representação exata com um número finito de algarismos. E a gente trabalha quase sempre, o caso normal de trabalho no Scilab, você trabalhar com o número dele, que é um ponto flutuante de 64 bits, ou seja, com um número finito de algarismos. Bom, vamos continuar aqui. Bom, retângulos são muito fáceis de calcular, mas trapézios também não são difíceis não, né, gente? A área de um trapézio é a largura vezes a altura média. Tá? É bem fácil também. E só de olhar aqui a gente já percebe que essa aproximação por trapézio já sai bem mais colada na curva. Aqui, nesse exemplo aqui. Não precisava de ser, mas pode ser o caso. Então aqui, nesse intervalo aqui, entre o iésimo ponto e o i mais um ésimo ponto, a largura é ΔX, o lado de cá é f de xi, a altura do lado esquerdo, a altura do lado direito é f de xi mais 1, e a área, que é essa que a gente precisa aqui, é a base vezes a altura média, ou seja, é ΔX, que pega a média da altura do lado esquerdo com a altura do lado direito. Bom, f de xi é f de xi mais 1. Queria que vocês reparassem aqui também que esse lado aqui, tá bom? Ele faz parte desse trapézio aqui e desse trapézio aqui também. Esse faz parte desse, este faz parte desse e desse. Ou seja, cada altura de trapézio, ele faz parte de dois, certo? Um da esquerda e um da direita, exceto o primeiro e o outro. Bom, estou chamando atenção para isso, porque na fórmula isso vai ficar claro assim. Então, isso aqui é o primeiro trapézio, tá bom? É a área do primeiro trapézio. ΔX vezes a altura média, tá bom? F de x1 mais f de x2 sobre 2. Aqui do segundo trapézio, aqui do penúltimo trapézio, bom, e aqui do último trapézio. Repare, como eu disse, quase todas as alturas, exceto a primeira e a última, fazem parte de dois elementos desse daqui. Então, o que a gente pode fazer? Pôr ΔX sobre 2 em evidência e reparar que o f de x2 aparece aqui e aparece aqui também. O f de x3 aparece aqui e aparece no primeiro pontinho que está aqui. Tá bom? E assim como o f, no último pontinho aqui, aparece o f de xn mais 1, mas f de xn menos 1, o f de xn aparece aqui e aqui, e só este aqui e este aqui que aparece uma única vez. Bom, então é isso. Você vai pegar ΔX sobre 2, que multiplica, põe isso em evidência, tá bom? O f de x1 só aparece uma vez, o f de xn mais 1 só aparece uma vez, e os outros todos aparecem multiplicados por 2. O de tal forma que isso aqui dá ΔX, que multiplica o primeiro mais o último sobre 2, tá? Mais a somatória do valor da função em todos os outros pontos, exceto o primeiro e o último. Tá bom? Do i igual a 2 até n. Aqui está o código da função, tá bom? Que também é bem parecido, tá? E é bem em cima da fórmula aqui. Então, eu calculo x, tá? Crio um vetor com n mais 1 pontos entre os pontos A e B, calculo ΔX, e a área é o que, gente? É o primeiro, o valor da função no primeiro, mais o valor da função no último, sobre 2, mais a somatória dos valores da função em todos os outros pontos, do 2 até o n. Bom, isso tudo multiplicado por ΔX. Ok? Bom, então vamos ver aqui a soma trapezoidal. Aqui também, gente, aqui
está a fórmula, aqui, só essas 4 primeiras linhas que são efetivamente o corpo da função, o resto é para fazer os desenhinhos que a gente ia acompanhando. Então agora eu vou colocar soma da P2 tal, de seno, 0, 2, aqui, ó, com 4 subintervalos, né? O desenho deu isso, você vê que já está bem coladinho na curva aqui, e o número que a gente calculou já teve um erro de menos de 2%. Dobrando isso daqui, dobrando o número de pontos, já fica bem difícil de distinguir com essa escala aqui a distância entre um e outro, tá bom? E a gente vê pelo número aqui também que ele já está bem pertinho de 1. Se nós pegarmos os 512 pontos, o trapézio está proximíssimo de 1. Tá bom? Então é isso, a gente vai se aproximando sucessivamente. Isso é uma característica comum a muitos e muitos algoritmos numéricos. Tá? Você vai chegando perto e para numa hora que você está satisfeito com a precisão que você conseguiu. Quando a gente compara aqui os resultados, vocês vão ver aqui eu pus diversos valores de n, tá bom? 2, 4, 8 e 16, e aqui eu pus o erro com a soma de Riemann pela esquerda, aqui o erro com a soma de Riemann pela direita, e aqui o erro com o trapézio. Bom, vocês reparem aqui que com dois subintervalos, bom, o erro aqui deu da ordem de 10 a menos 1, o erro aqui deu da ordem de 10 a menos 2. Com 8 subintervalos, o erro aqui continuou próximo de 10 a menos 1, e aqui está 10 a menos 3. Com 16 subintervalos, os dois aqui estão da ordem de 10 a menos 2, e esse aqui está da ordem de 10 a menos 4. Bom, gente, 2 ordens de grandeza menor. E isso caracteriza também outra forma da gente comparar algoritmos numéricos. Então, a gente comparar os algoritmos tradicionais nossos pela função de complexidade. Quanto tempo você demora para ordenar n itens? Um algoritmo é n log de n, o outro é n2. Aí você escolhe o n log de n, porque a curva dele é melhor. No caso aqui, ou seja, o cálculo exato ele é interminável. Então, o que você compara são as velocidades de convergência dos algoritmos. Tá bom? Então, no caso aqui, a gente escolheria a soma por trapézio, porque ele converge muito mais rapidamente. Para o mesmo esforço computacional, você consegue uma precisão melhor com o trapezoidal. Ou o contrário, para uma dada precisão, você faz menos esforço computacional com a trapezoidal do que com as outras duas somas de Riemann.